Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática, e hoje vamos falar sobre propriedades da potenciação. Continuando o conteúdo da última aula, que trata de números, cálculo com os números reais. Aqui eu vou estar falando sobre as propriedades e a aplicação dela, tá bom? Então vamos lá, que são 6 propriedades, bem tranquilo, tá? É bom decorar, porque é muito importante, muito utilizado em certos problemas. Então vamos lá. Primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. O que você vai fazer, que você tem que gravar? Conserva-se a base e soma os expoentes. Exemplo, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. O que você tem que fazer? É igual à base, você conserva ela e soma os expoentes. O 2 mais o 3. Então, conserva a base de novo e resolve essa soma. 2 mais 3 dá 5. Pronto, só isso, tá? 2. Divisões de potência de mesma base. Agora, divisão. Na divisão você vai fazer o quê? Gravar isso aqui, ó. Conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. Então, a base não é a mesma, ó. Base. Perdão aí que eu relembrar alguma coisa para vocês, mas vocês já estão sabendo, né? Vocês já estão careca de saber o que é uma base, o que é um expoente de uma potência, né? Uma base é o número que está maior, escrito normalmente, e o expoente é aquele número menor que é escrito em cima daquele outro valor. Então, esse aqui é o expoente, essa aqui é a base, tá bom? Como é que eu resolvo isso? Vou resolver da seguinte maneira, que eu vou explicar depois de falar desse problema, tá? Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, a base é 3, conserva ela, subtrai esses expoentes aqui, ó. Quem que é o expoente de cima menos o expoente que está embaixo? Quem que é esse aqui? 6, esse aqui é o 4. Então, 6 menos 4, conserva a base e dá 2. Pronto, acabou. Isso aqui que ele queria que eu fizesse. Agora eu vou mostrar para vocês, para relembrar também a potência, porque tem muito aluno que erra, tá? Então aqui, ó, 3 elevado ao quadrado quer dizer que eu vou repetir o 3 quantas vezes? 2 vezes. Ó, vou repetir o 3 2 vezes. Quando eu repito o 3 2 vezes, eu vou fazer o quê? Multiplicar esses dois valores. 3 vezes 3 dá 9, tá? Então isso aqui vocês já estão careca de saber. O número 3, que é a base, eu vou repetir o número que está indicando no expoente. Se aqui fosse 3, eu ia repetir 3 vezes e depois multiplicar, tá bom? Terceira propriedade, potência de potência. Conserva-se a base e multiplica os expoentes, né? Então aqui eu tenho uma base 2, expoente 2, tenho um parênteses elevado a 3. O que eu vou fazer? Vou pegar a base, vou repetir e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Muita atenção, porque é diferente disso aqui. Tá vendo que esse aqui não tem parênteses? Quando não tem parênteses, o que acontece? Eu tenho um 2 que está elevado a 2. Esse 2 tem uma potência também. Esse 2 ele é uma potência, porque o 2 se torna base e o 3 é outro expoente. Então eu tenho um expoente em cima de outro expoente. Quer dizer que o 2 elevado a 3, quando que dá 2 elevado a 3, né? 2, eu vou repetir ele 3 vezes, então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Por isso que eu tenho 2 elevado a 8, tá? É diferente disso aqui, olha para você ver a diferença desses dois. E a diferença é porque aqui eu tenho parênteses e aqui eu não tenho parênteses. Quando eu tenho parênteses, eu aplico a propriedade de potência. Quando eu não tenho parênteses, eu não aplico essa propriedade. Eu vou ter que fazer aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes, vai dar quanto? Dá 8. Então fica 2 elevado a 8. Tá? E se pedir para resolver, é o 2 8 vezes. Tá bom? Propriedade 4. Multiplicação de bases diferentes elevadas ao mesmo expoente. Multiplica-se as bases elevadas ao respectivo expoente. Então o que eu fiz aqui? Eu tenho um 2, multiplica um A elevado a 3 e um B elevado a 2. Tudo isso está elevado, está vendo o parênteses? Está elevado a quem? A 5. Quer dizer que esse expoente 5, ele vale para todos os números que estão lá dentro. Então eu vou separar esses números. 2 elevado a 5, A ao cubo elevado a 5,
b ao quadrado elevado a 5. O que eu fiz? 2 elevado a 5 é 2 elevado a 5. Eu só tiro o parênteses, tá? Porque aqui dentro eu tenho 1, expoente 1. Então, 1 vezes 5 vai dar 5. Aqui não, aqui eu vou multiplicar. Eu repito a base, que é o A. 3 vezes 5 dá 15. A base B eu repito ela. 2 vezes 5 dá 10. Eu estou aplicando a propriedade que eu conhecia aqui em cima, a propriedade 3, na propriedade 4. Para você ver que uma propriedade utiliza na outra e assim vai. Depois, para finalizar a conta, como aqui são letras, conserva, só repete. E aí eu resolvi essa potência aqui, ó. O 2 elevado a 5 é o 2 5 vezes, né? Que dá quanto? 32, ok? Vamos para o próximo. Quinta propriedade. Divisão de bases diferentes elevado ao mesmo expoente. Dividem-se as bases elevadas ao respectivo expoente. O que eu vou fazer? Eu tenho uma divisão de dois números, só que o expoente é o mesmo para elas. O que eu vou fazer? Esse expoente, se ele está sendo o expoente da base 5 meios, né? 5 sobre 2, o que acontece? Esse 3 ele vai ser um expoente do 5, que está o número de cima, e o expoente também do número 2 que está embaixo, que é o denominador, tá? Então aqui, ó, observa que a potência que está aplicando nos dois, quando eu tenho parênteses, quando não tem parênteses é só de um só. Quando eu tenho parênteses, significa que essa potência é dos dois números. Então eu repito os dois números e pego aquela potência e escrevo elas novamente, tá? E aqui eu resolvi 5 elevado ao cubo é 125, que é 5 vezes 5 vezes 5, e 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8, ok? É parecida com a propriedade 4, só que na propriedade 4 é multiplicação, aqui é divisão. E isso quer dizer que o expoente funciona, é para todo mundo, é para todos os números, independente se está dividindo ou está multiplicando, tá? Sexta propriedade, quando uma potência muda de posição em uma fração, vai de numerador para denominador ou ao contrário. Muda-se o sinal do expoente. Então vamos lá, letra A. Eu tenho aqui, ó, 5 elevado a menos 3, né? Ele pode vir assim, dividido por 1, ou se ele não vier, ele pode vir assim, né? 5 elevado a menos 3. Então o que você vai fazer? Faz esse número virar uma fração, colocando o 1 no seu denominador, tá? Porque quando o número não tem denominador, quer dizer que o denominador dele é 1. Pode acrescentar, não tem problema, tá? Porque vai dar o mesmo resultado, não vai mudar seu valor. O que eu fiz aqui? Ó? Vou inverter os dois de posição. Por quê? O 5 está elevado a menos 3, então quando eu inverto de posição, 5 está elevado a 3 positivo, tá? Quando ele está elevado a 3 positivo, eu vou resolver ele, que dá 125. E o 1 continua lá em cima, tá? Não altera. Outra coisa importante, como não tem parênteses, e eu que fiz essa fração, esse 3 negativo aqui, ele é expoente só do 5, tá? Então ele vem para aqui para baixo e ele é expoente só do 5, não do 1. Não vai fazer diferença se colocar nele também, tá? Não vai fazer, mas coloca só naquele número que está acompanhando a potência mesmo. Letra B. Eu tenho aqui uma fração já, 5 sobre 4 elevado a menos 2. O que eu faço aqui, ó? Inverto os dois de posição. Esse 4 que está elevado a 2 negativo vai passar a ser 4 elevado a 2 positivo. 4 elevado a 2 dá 16. Esse 1 aqui, ó, para mim não vai fazer diferença, tá? Porque 16 sobre 1 é 16, tá? Então não precisa nem de colocar. Letra C. Aqui eu tenho uma fração, um parênteses, elevado a menos 2. A fração de 1 meio elevado a menos 2. O que eu vou fazer? Inverto os dois de posição. 2 vai para cima e 1 vai para baixo. E aí minha potência fica positiva, não está negativa mais. Como ela está positiva, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar essa propriedade aqui, a propriedade 5, que é, eu vou pegar essa potência e vou distribuir ela para os dois valores que estão na fração. Fica 2 elevado a 2 sobre 2 elevado a 1. Então 2 elevado a 2 dá 4, 1 elevado a 2 vai dar 1, tá? Então é 1 vezes 1 que dá 1 também. Então eu não preciso de deixar esse 1, eu posso deixar só o número 4, tá bom? 4 dividido por 1 é 4.
Letra D, por fim, eu tenho aqui 3 sobre 2 elevado a menos 1. Então, eu vou inverter esses dois de posição. O 2 passa para cima, o 3 passa para baixo. Minha potência ficou positiva. E aí eu vou realizar essa potência. 2 elevado a 1 é 2 e 3 elevado a 1 é 3. Pronto, finalizou ali, tá bom? E aqui agora eu vou apagar para me trazer alguns probleminhas. Então, pessoal, agora para finalizar a nossa aula, trouxe aqui alguns exemplos das aplicações das propriedades da potenciação que vamos ver agora. Então vamos lá. Primeira questão, primeiro exemplo, né? Aplicando a propriedade das potências, simplifica a expressão. E essa é a expressão. Olha para você ver. Você olha para ela de primeira vez, né? Você pensa assim, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer um negócio desse. Mas é uma coisa bem tranquila, porque aqui, ó, eu vou ter que começar por onde? Pelo parênteses, né? Vou ter que começar eliminando o parênteses. Só que para mim eliminar o parênteses, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a operação que está lá dentro. Então eu vou fazer a operação entre esses dois números aqui, ó. Então eu vou repetir o restante. Eu vou fazer aqui, tá? Aqui, ó. 3 elevado a 9, continua. Dividido, esses dois pontinhos significa divisão, tá? Divisão por 3 elevado ao quadrado vezes 3. Então, qual é a propriedade que eu aplico aqui? Da multiplicação. Multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Aqui não tem nada, ó, é 1. Então, aqui, ó, 2 mais 1, 3. Quando o número não tem expoente, quer dizer que o expoente é 1, tá bom? Depois disso, vou reescrever essa parte aqui, ó. Fecha parênteses, elevado a 3. Vou fechar o colchete e elevado a 3. Agora vamos lá. Já diminuiu bastante a minha conta. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar esse parêntese aqui. Só que para me eliminar esse parêntese, eu vejo que eu tenho uma potência de potência. Vamos resolver ela. Então aqui, ó. Vou reescrever tudo de novo. Potência de potência aqui, então vai ficar... Conserva a base e multiplica os expoentes. Vou multiplicar 3 vezes 3 dá 9. Então, fechei esse colchete aqui, ó. Pronto, eliminei parênteses, para você ver que é mais fácil. Agora falta eliminar o que está dentro do colchete, que vai ser o quê? Uma divisão. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui, ó. 3 conserva a base, subtrai os expoentes. Vou subtrair 9 menos 9 dá 0. Fechei o colchete, elevado a 3. Pessoal, todo número elevado a 0 é igual a 1. Não podemos esquecer essa parte da potência, tá? É o cálculo da potenciação. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai ficar 1 elevado a 3. Quanto que é 1 elevado a 3? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Meu resultado é 1. E aí eu finalizo minha conta, tá bom? Vamos para o próximo. Simplifique as expressões no exemplo 2. Então aqui eu vou aplicar todas as propriedades. Vamos acompanhar. Aqui eu tenho um 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 4. Tudo isso dividido por 5 elevado a 6. Então tem duas divisões. Quem que eu tenho que resolver primeiro? Aqui, as que estão em cima. Então, vou resolver essa divisão aqui, ó. Tá? Então, aqui vai ficar como? Né? 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 4. É divisão de bases iguais. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Quem que eu vou subtrair aqui? Eu já vou direto, tá, pessoal? Aqui é 9, vai ser 9 menos 4. Quanto que é 9 menos 4? 9 menos 4 vai dar 5, dividido por, vou ajeitar isso aqui, 9 menos 4, que deu 5, dividido por 5 elevado a 6. O que eu vou fazer aqui agora, né? Eu tenho outra divisão, divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 6 menos 1. Eu posso deixar o expoente negativo? Não. O que eu tenho que fazer? Transforme ele em fração e passe ele para a parte de baixo.
Então vai ficar o 1, inverto os dois de posição, ó. O 1 vai para cima e o 5 vai para baixo. 5 elevado a 1 é igual a 1 sobre 5, tá? Então aqui, ó, 5 elevado a 1 é 5. Então fica 1 sobre 5, essa é a minha resposta, ok? Vamos para o próximo probleminha. Letra B, ele não me deu números, ele me deu letras, mas eu posso observar que as letras são as mesmas. Então vamos lá, com calma vamos fazer cada um. Eu tenho uma multiplicação na parte de cima da fração, então eu posso fazer ela. Vou fazer essa multiplicação entre esses dois valores. Como vai ficar? Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Aqui é 7, aqui não tem nada, é 1. Então 7 mais 1, 8. Beleza? E agora vamos dar uma melhorada nessa parte de baixo, né? Não posso fazer divisão porque aqui eu tenho uma potência de potência, então vou aplicar essa potência de potência primeiro. Então, conservando a base, multiplico os expoentes. 2 vezes 3 dá 6, dividido por y elevado a 8. E agora, o que eu posso fazer aqui para melhorar isso aqui, para mim calcular? Vou repetir a parte de cima, que é y elevado a 8, e vou resolver essa parte de baixo, que é uma divisão. Divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Aqui vai ficar 6 menos 8, tá? 6 menos 8. Então, 6 menos 8 sobra menos 2. E agora, o que eu vou fazer aqui? Porque eu tenho uma divisão de bases iguais. Eu conservo a base e eu vou subtrair os expoentes. Quais são os expoentes? O 8 menos o menos 2. Como aqui, ó, o menos 2 já é negativo, muita atenção com isso. Porque aqui, ó, ele já é negativo e eu tenho que subtrair. Então aqui eu tenho que fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então 8 mais 2. 8 mais 2 é igual a 10. Então esse y vai ser elevado a 10 e essa é a minha resposta final, ok? Vamos para letra C. Letra C complicou um pouco mais porque nos expoentes eu tenho letras, mas é coisa simples, coisa fácil demais. Vamos lá que vocês vão entender. A base aqui é igual, né? Então vou resolver essa parte de cima da divisão, depois eu vou mexer com essa parte de baixo. Primeiro aqui, ó, bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Quem são os expoentes aqui? Eu tenho um n, eu tenho um 3 somado a ele, depois eu vou pegar isso tudo e vou somar com quem? Com esse 2. Então, dividido isso tudo por 2 elevado a n menos 1. Beleza. Eu posso melhorar essa parte de cima? Posso. Como eu vou melhorar ela? Fazendo isso aqui, ó. Repete o n também, repete o 2, repete o n, e aí eu vou somar esses dois números. 3 mais 2 dá mais 5. Então, 2 elevado a n menos 1. Beleza. Agora eu tenho uma divisão, bases iguais, conserva essa base e subtrai os expoentes. Quem são os expoentes? N mais 5 menos, como eu vou colocar esse expoente aqui e na frente dele aparecer um sinal de menos, muita atenção, coloca parênteses nesses valores, ó, n menos 1. Ah, professor, se fosse somar, se fosse uma multiplicação, por exemplo, aí não precisaria de colocar, mas aí como tem uma subtração, aí eu coloco parênteses. E aí agora eu vou resolver essa continha aqui, que eu vou resolver bem aqui, ó, mais fácil para vocês. N mais 5 menos n menos 1, entre parênteses. Primeiro, vou fazer o jogo de sinal. Repete a primeira parte e faz o jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais, menos n, menos com menos, mais 1. Agora é só resolver. O n aqui é positivo, aqui é negativo. N menos n dá 0. 5 mais 1, 6. Então esse é meu expoente. 2 elevado a 6. Simplifiquei o máximo que eu pude, tá? Agora se quiser resolver também, tá a critério de vocês. Agora para finalizar, exemplo 3, simplifique a expressão.
Essa expressão, já trabalhamos ela na última aula, que são notações científicas, tá? Eu vou trabalhar ela igual você, como multiplicação e divisão normal, só que muita atenção aqui, porque essa potência de base 10 que tem em todas as notações científicas, todos os valores escritos em notação científica que tem a potência de base 10, eu vou aplicar a propriedade da potência, tá? Então por isso que tem esse problema também. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar esses dois valores, certo? Então vamos lá, 3,0 e 4,0. As potências de base 10, você deixa ela para aplicar a propriedade da potenciação depois, tá? Então vamos lá, 3,0 vezes 4,0. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 3, 12. Somando vai dar 0, 0, 12, né? O que eu faço? Eu tenho aqui, ó, uma casa com vírgula, duas casas com vírgula, então vai ficar 12,00, a parte de cima. Ó, 12,00 multiplicado por 10, e aí eu vou aplicar essa propriedade aqui, ó. Eu vou aplicar essa propriedade. Qual que é essa propriedade que eu tenho aqui? Eu tenho um 10, que eu vou até fazer aqui no cantinho para vocês entenderem. Eu vou ter um 10 elevado a 10 multiplicado por um 10 elevado a menos 3, tá? Então, bases iguais, conserva a base e somos expoentes. Então, vai ficar 10 mais 3 negativo, tá? Como é negativo, eu coloco entre parênteses, tá? Então, vai ficar o que aqui, ó? 10, fazendo o jogo de sinal de mais e menos, vai dar menos. Então, 10 menos 3, sobrou 7. Dividido por essa notação científica que eu tenho aqui embaixo, tá? Agora eu vou calcular essa parte de baixo. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2,0. Então eu vou fazer aqui para não ter problema. 12,00 dividido por 6,0. Pessoal, tá vendo que esses ,00 aqui para mim não tem importância, eles não vão atrapalhar no cálculo se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, não atrapalha o cálculo, porque é ,0, tá? Mas se fosse outro número eu não poderia, eu tinha que mover a vírgula. Mas como é assim, eu posso, facilita para mim. Que número multiplica 6 que dá 12? 2 vezes 6 dá 12. Então aqui, ó, 0. Então aqui vai dar 2,0 ou 2. Posso colocar assim também, ó. Só o 2, 2,0 e 2 é o mesmo valor, mesma quantidade. Multiplicado por 10 elevado a quanto? Por quê? Aqui eu vou ter outra aplicação da propriedade, ó. E eu vou fazer ela separada. Eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 7 sobre 10 elevado a 2. Bases iguais, conserva a base. Como está dividindo, eu vou subtrair. 7 menos 2. 7 menos 2, 5. Então essa é a minha resposta, 2 multiplicado por 10 elevado a 5. Aqui eu finalizo a minha aula, espero que tenham gostado e até a próxima.